e vamos buscar nos conectar com essa luz divina, que o Divino Mestre possa nos guiar nesse estudo, para que haja um bom aproveitamento para as nossas almas. Tempos difíceis, quem não sabe disso, tempos difíceis, mas tempos de buscarmos cada vez mais nos reconectarmos com essa força pura de amor, de luz, que possa, nessa noite de hoje, trazer esclarecimentos, novos conhecimentos, que bebemos nessa fonte de conhecimento e de sabedoria, para que os amigos de luz possam lhe intuir, lhe orientar, Mário, para que assim você possa fazer o seu papel muito bem, papel de conhecimento, de divulgador de conhecimento, de experiências valiosas para as nossas almas, e possa derramar essa grande energia nesse momento do estudo, nessa 1 hora que sai, né, do nosso cardíaco, essa grande energia verde, intensa e brilhante, que possa ser distribuída para todos aqueles que necessitem dessa energia de amorosidade, e que assim possam os amigos, nossos amigos espirituais de luz, guiar e orientar. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Carmen não veio no último, mas eu coloquei lá, se quiser acompanhar. Nós estamos ainda no capítulo 5. Estamos aqui, né? A página do meu aqui é 46, né? É a parte onde está, compreendia desse modo, é a parte onde André Luiz e Hilário analisa após observar, porque o capítulo todo é o quê? É o capítulo onde vai se iniciar a prece do dirigente da mediúnica. Aquilo que é rotineiro semanalmente, e que a gente vê o dirigente fazer toda semana, a prece inicial, todo um capítulo, todo ele, é para André Luiz explicando que isso não é uma prática assim simples, banal, rotineira apenas. Há todo um contexto nos bastidores espirituais, onde o guia Clementino coloca a mão no centro cerebral do dirigente Raul, e todo o processo que ele já explicou, não tenho como voltar aqui, onde o cérebro dele fica assimilado, em sintonia, né, que é a assimilação de correntes mentais, em sintonia Clementino, o espírito, com Raul Silva. Então, ou seja, o dirigente, o doutrinador, também é médium, é isso que ele quer dizer, é médium intuitivo, né, ou chamado no movimento espírita, médium consciente. Consciente também não é só o outro que está ali, o outro que a gente chama assim. Essa aí é o capítulo 5, que já o final desse capítulo. Não, eu estou na frase seguinte: compreendia desse modo, mais uma vez, André Luiz compreendeu que o pensamento é matéria, que o pensamento se emite através de ondas e corpúsculos ou fótons, como a lâmpada a qual nós estamos, a luminosidade da lâmpada a qual nós estamos imersos. Essa luminosidade é matéria, já provada pela física, e o pensamento que a ciência ainda não identifica, que ele está pasmo, o pensamento também é matéria, que ele pode fazer luz ou pode fazer sombra, conforme o ser que pensa. Então ele falou, pensamento de crueldade, a gente encerrou nisso, de tristeza, de pessimismo, faz sombra. Pensamento de oração, de reflexão, de concentração, pensamento do bem, estudar, trabalhar, fazer o bem, faz luz em nosso cérebro, que os homens ainda não veem, mas os desencarnados veem. Então, compreendia, vou começar a ler, desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações,
segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades, em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. O que André Luiz está fazendo essa reflexão? É o que está acontecendo com Carmen nesse momento da sua encarnação, com Dalva, com Barreto, com Ivan, com Mateus Ferreira, comigo. O que ele está vendo? O que nós estamos buscando aqui, segunda, quarta e sexta, terça e quinta no outro, fora os anos, né, que a gente já tem na mediúnica indo semanalmente. Nós estamos buscando nos libertar aqui, caminhando para a vanguarda do progresso, através da mudança do pensamento. Para fechar, o termo é esse. Nós estamos mudando conduta psíquica. Toda vez que a gente faz o bem, como a gente fez agora a prece feita por Carmen, que não orou só por ela, não orou só por nós, mas orou por todos, ela já está se libertando daquilo das suas criações mentais de encarnações passadas. E dessa mesmo, né? E aí cada um avalia, né? Então, se alguém me chamasse, eu só posso avaliar isso por mim mesmo, 21 anos atrás, ou 22 anos atrás, quando eu comecei a caminhada espírita, né? Já que tinha vários anos parado fora, ou do mundo, como os evangélicos chamam, como é que eu iria estar numa segunda e quarta e sexta, reunido com pessoas para orar? Isso não me atraía. Então, domingo ir para um centro espírita, assistir uma palestra, contribuir com paz, contribuir com a prece. Domingo é dia de praia, é dia de festa, é dia de lazer. Isso não é um mal. A questão é o quê? Que a gente faz isso, mas a gente já tira, como Emmanuel orienta no livro Consolador, ao espírita, está lá no livro. Ele não manda que a gente retire do nosso trabalho, não abandone a família e não abandone o lazer. Emana de uma sensatez. O lazer tem direito. Porque se ele mandasse abandonar o lazer, eu perguntaria a ele, e a lei do repouso, que é uma sublei na lei do trabalho do livro dos Espíritos? Eu tenho direito ao repouso, mas ele manda fazer o quê? Retira dos seus momentos de lazer para aprender e servir ao próximo. Seja no centro espírita, na igreja evangélica, seja um voluntário de alguma atividade. Então a gente começa a se libertar do atraso moral, do egoísmo, do orgulho. A gente começa a se libertar dessas escravizações. A gente só pensar em trabalhar para comer, beber, vestir e ter prazer. O que é a maioria, infelizmente, ou grande parte, não posso avaliar assim, da humanidade, que ainda vive só para esperar sexta-feira, trabalha para esperar sexta, para curtir lazer, para isso, e em boa parte não faz nada por ninguém. Então, creio que não é a maioria, né? Devo ter exagerado. Mas, uma boa parte ainda é. Nós já estamos nos libertando, avançando para a vanguarda, para o progresso, desde já, conforme o que? Nossas deliberações e atividades. Quais são as nossas deliberações? Nos reunimos para orar, depois, quando o centro abrir, nos reunimos no centro para dar uma sopa, para dar um pão, fazer uma prece, ir para a mediúnica. A gente tira do nosso tempo para servir aquele que não é o nosso próximo de sangue. A gente está avançando o nosso pensamento. O solilóquio, né, que ele fazia consigo mesmo, depois eu vou ler mais o trecho e abro para vocês. Tem um cachorro participando, mas deixa para ver que ele está no caminho evolutivo também. O solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador, atento aos objetivos de nossa permanência na casa, chamou-me a novas observações. Isso aqui acontece em toda casa espírita, sério, né? Sempre tem visitantes, sempre tem estagiários, sempre tem desencarnados que vão visitar, vão aprender, para depois fundar centro espírita na Terra quando reencarnarem. Então, repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? E ante a nossa expectação de aprendizes, continuou, vimos aqui
o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais. O título do livro, aqui a gente resumiu como Sintonia, que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para a clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, o nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor, quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia, o rádio e a TV que começava na época. A emissão mental de Clementino, o pensamento dele projetado, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior. Então, a gente já citou antes, na última aula, que eu botei um exemplo. Clementino desencarnado, digamos assim, só um exemplo, vibra o pensamento em 220 volts. O Raul Silva, 110. Se a gente pegar um aparelho de rádio 110, botar na tomada 220, ele queima. Então ele desceu, graduou o pensamento, diminuiu a vibração dele para alcançar e conjugar a ondas, ou seja, assimilar correntes mentais e não, entre aspas, queimar o processo mental, as estruturas mentais de Clementino. Claro que não ia acontecer isso, mas Clementino, Raul Silva não ia sintonizar com ele 220, ele 110, Raul Silva não ia entrar em sintonia com o guia. Então ele precisou descer a sua vibração superior para que o companheiro projetou seu pensamento na mente de Raul, desceu e aí conjugou, ou seja, assimilou correntes mentais. Primeiro por onde? Aí ele fala que os mecanismos da intuição. Isso aqui na humanidade inteira, viu, Dalva? Todo mundo é médico e todo mundo recebe a intuição da mais básica possível. Esqueceu a panela no fogo, foi dormir ou saiu. Já fiz isso, fazer palestra sozinho. Quando cheguei no ponto, voltei. Porque uma coisa me disse, que é assim que eu te dizia antes, uma coisa me disse que eu esqueci a panela ligada no fogo. Aí eu voltei e estava ligada. Voltei e peguei um anjo. Uma coisa tem nome, que a gente chama de espírito. Então, primeiramente, como é que Raul Silva, encarnado, sentiu a aproximação do guia? Pelos poros. Primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas. Ele está fazendo uma comparação com o rádio. O rádio, a TV, tem antena. Então, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais esta emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, aquilo que é chamado de chakra, nos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores e atingem de imediato os cabos do sistema nervoso. Veja o mecanismo. Então, qualquer espírito, Dalva, chegou aqui, se aproximou da gente, ou de qualquer ser humano, dos quase 8 bilhões na Terra, sentiu aquele arrepio que ele falou antes, um calafrio agradável. Por quê? Agradável porque Clementino é um bom espírito. Mas se eu estou naquele ambiente, senti um arrepio, e depois aquilo atingiu os meus centros de força, ou chakra do perispírito, do corpo espiritual, e aí meu sistema nervoso registra o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso central numa velocidade impressionante. Sentiu e eu comecei a ter um mal-estar. No meu caso, cada um somatiza de um jeito. Eu fico falta de ar, o coração apressa porque descarrega, se for um espírito inferior, descarrega a adrenalina, eu começo o coração a bater mais rápido, falta de ar, e eu estou olhando no ambiente, não estava assim. Então, como o estudo já me diz e a prática, eu estou em contato, aura a aura, com o desencarnado em sofrimento. Faço uma prece, oro, pego algo para ler, para não entrar em sintonia com ele, se estiver no banco, numa rua, o que for. Oro aos guias do centro, mas eu senti pelos poros um arrepio, depois aquilo na velocidade incrível, meu corpo espiritual registra, sistema nervoso, e sobe para onde? Para o cérebro. Então, vou ler o restante para vocês comentarem. E de imediato, os cabos do sistema nervoso, a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução,
acumulando-se aí no átomo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, os centros do córtex cerebral, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas por meio do pensamento ou da palavra, considerando o seu encéfalo, né? O cérebro como um todo, a parte mais superior, considerando o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas sob o comando direto da mente. Então, Carmen, a gente viu primeiro que na aproximação, que foi nas aulas anteriores, Clementino projetou o pensamento dele na mente de Raul Silva. Ele vai abrir a boca para fazer a prece. Ele projetou o pensamento, graduou o pensamento, 220 para 110, graduou, Clementino abriu a boca e fez a prece. Aí André Luiz se impressionou. Qual o mecanismo disso? Que ele sintetizou nisso aqui. O mecanismo da intuição. Então veja, aquilo que acontece comum na humanidade, que passa ao arrepio, entre aspas, já, de querer saber o porquê. Como é que eu estou num sol quente e senti um arrepio na nuca, coisa me arrepio, e aí meu coração começou a bater mais rápido, ou seja, houve uma descarga de adrenalina no meu corpo, mas eu estou com o Dalva, eu estou com o Ferreira, eu estou com os amigos, estou debaixo de um sol quente, conversando aqui, esse arrepio. As pessoas pegam, passam batido. Os outros que não passam batido, estiver bebendo, joga bebida, que já é uma intuição. Vou jogar uma pro santo, né? Essa que é muito comum, fiz isso várias vezes. Jogar a bebida no chão pro santo, né? Então, naquela aproximação, naquele contato de aura, fluidos perispirituais com fluidos perispirituais, houve todo esse processo. Os poros, depois os centros de força, que são vários, a gente só estuda mais os 7 principais, mas o corpo perispírito é cheio, sentiu, passou para onde? Para o sistema nervoso, que foi daqui para o corpo, o cérebro para os centros motores, que vai reagir como? Pelas mãos, pelos pés, impressões dos sentidos, dos órgãos. Então a pessoa começa a se sentir mal, o órgão, o coração está batendo mais rápido, o espírito sofredor, batendo mais rápido, vontade de vomitar, o espírito com muito sofrimento, a pessoa está bem, querer botar para fora. Eu, no meu caso aqui, a noite inteira, sem dormir, só fui dormir 4 da manhã, sacudia de frio, depois de um estudo desse. Estava com mais ou menos 3 espíritos da rua, alcoólatras, que desencarnaram no ano aqui. Então os espíritos colocaram ele no meu campo. Minha mulher e meu filho leu o Evangelho, 2 da manhã, 3 da manhã, porque aí a vontade de vômito, eu vomitei no banheiro, e aquele frio que eu não conseguia, a cama sacudia. Então, aí quando ela orava, parava. Quando parava de orar, sacudia. 3 cobertores em cima. Ore, aí leu o Evangelho. Aí quando leu o Evangelho eu me concentrei, já umas 3h30, 4 da manhã, parei, sempre orando para eles. Então, a necessidade deles, mas eles não deram nenhuma comunicação, né? Não, aqui não é local, né? Então, se viesse, eu não permitiria. Então, quando a necessidade deles, e caseira, por confiança dos guias, aqui eu muito agradeço, a confiança de trazer irmãos sofrimentos para o meu campo de aura, para que eu possa ser um instrumento do bem. Fiz aquilo, dormi tranquilo. Acordei 7 horas da manhã, totalmente revitalizado, revigorado. Então, está tudo aqui. Então, quem já viu médios na psicografia, da pintura mediúnica, quem não já viu pintar com os pés, ele sente toda essa aproximação do espírito, claro que tem um grau mais de profundidade, e botar o pincel no dedo do pé, Florencio Antônio Mussurunga, e ele pintar os quadros, pintando um com a mão em cima e com o pé, pintando outro quadro.
pintando outro quadro, 2 quadros pintados. Quer dizer, os espíritos utilizam o mecanismo. Então isso é complexo. Bastante É complexo. altamente Então eu falei, há um livro, o livro O Mecanismo da Mediunidade, aqui, para estudar isso aqui, para entender esse capítulo, você tem que estudar um livro todo. O Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. Eu estou reestudando para entender só esse capítulo. Então o que é que a maioria das pessoas fogem do estudo? Eu vou para o centro, eu fecho meus olhos, me penso em Deus, estou sendo útil e está sendo mesmo, que a mediunidade pertence a todos. Né? O outro vai e conversa com o espírito que vem para o outro. Está sendo útil? Tá. Ele já está mudando o seu panorama mental, como eu acabei de ler. Mas a proposta de André Luiz é treinar o que a gente estudou no livro anterior? Uma equipe especializada. Então tem que ter conhecimento, porque senão vai ficar fazendo trabalho só de experiência, como é que chama? De experiência do trabalho, mas sem profundidade, que a profundidade é através do conhecimento teórico. É a prática, só prática pura não vai responder, não vai ter explicação para os fenômenos. Então, é necessário o conhecimento para se apropriar de uma forma mais preparada para os fenômenos, quando acontecer, de outras formas, em outro contexto, em outro lugar. Outra coisa que eu estou aqui analisando é que toda essa descrição que André Luiz faz é como uma máquina, né? Que ele fala, a boca é um alto-falante, porque, na realidade, o médium é um equipamento utilizado pelo mundo espiritual. Então, ele tem uma descrição bem técnica até, porque ele fala da boca como microfone, essa aproximação do espírito ao perispírito, que vai tendo essa aproximação, ocupa o espaço maior, que é o sistema nervoso central, que é o que responde pelo nosso corpo, e através dessa aproximação é que ocorre a comunicação que passa pelo cérebro e sai pelo alto-falante, como ele colocou, achei muito interessante, que é a boca. Então, é uma descrição bem de uma máquina. Percebi assim, de uma máquina. Veja, Carmen, perfeito. Só que ele coloca sempre o que é a mente, porque você, todo nós aprendemos que a mente é que formou e comanda o cérebro. Né? Isso. Então, passa tudo pelo perispírito, a mente. Depois que é o cérebro. O cérebro é um teclado, mas se o cérebro se a pessoa for muda, a boca não vai funcionar. Aí não vai ter um alto-falante. Porque ele já citou, a gente já estudou isso, se eu estou na encarnação, que eu sou mudo, eu posso servir na casa espírita em outra área, mas eu não posso servir uma mediúnica falando. Não, porque como é que eu vou falar se eu estou sob uma prova, ou uma prova que eu escolhi, ou uma expiação da surdez e da mudez, né? Então é necessário estar os dois corpos, né? Espiritual e o físico. Que essa máquina tem que também estar em bom funcionamento. Isso. Ela tem que estar em estado perfeito. Uma medicação forte, uma medicação tarja preta, vai interferir nesses núcleos motores, ou centros cerebrais, vai interferir do cérebro físico, que vai interferir no perispírito. Porque esses remédios têm efeitos colaterais. Isso. Remédio forte abala muito. Porque tem pessoas que acham que tomam remédio e não atingem o perispírito. Quando perguntado a Chico Xavier, o médico, né, me foge o nome, que fundou um centro, ele é psiquiatra, um hospital psiquiátrico em Minas, Chico frequentava. Aí ele falou, Chico, eu sou espírita como você, e me dói tanto dar choques em crianças. Era aquela época do choque mesmo, sem anestesia. Hoje existe, mas com anestesia. E eu sabendo que muitos desses aqui são médios, Chico, não é loucura mesmo. Aí ele, meu filho, isso aqui eu sei que é obsessão, Chico lá dentro. Eu sei que em alguns casos aqui são várias, é obsessão, mas o choque é um benefício. Quando você dá um choque na cabeça do encarnado, afasta o desencarnado, porque aquilo penetra no perispírito, eles estão tão entrelaçados
assimilados nessa corrente mental, perispírito a perispírito, mente a mente, que ele também recebe o choque e temporariamente, né, ele se afasta. Né? É um descanso, é um repouso para o outro. Doutor Inácio. Então nem tudo é isso. Doutor Inácio Ferreira, lembrado por Ivan Santana, diretor, fundador, já desencarnado. Eu sei, já li o livro de Inácio. Na época ele estava encarnado. Como é o nome dela que chama... Como é o nome dela? Maria Modeste. Dona Maria Modeste. A antiga rainha da Inglaterra. Então é isso aí. Vamos lá. A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou Hilário com interesse. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento, que nos é exclusivo, flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamo-lo normalmente, acionando os recursos de que dispomos. Ele trabalhou aqui a questão 459 a 461 do Livro dos Espíritos. Eu não vou entrar em detalhes porque para não se perder muito, mas só para eu tive que ir para lá. Porque isso aqui está com base lá, 459 a 461 do Livro dos Espíritos. Ele quer saber se isso era técnica. Não é a técnica do pensamento, ele está falando a técnica da intuição, do processo intuitivo de um desencarnado para nós. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental, que são as ideias, né? Ou a imaginação, como queira, que nos pertence, e aquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Será que esse pensamento, ao médio, né? Digamos que é Raul Silva, vamos acompanhar o livro. Raul Silva está lá, aí terminou a prece, na avaliação, né? Depois da mediúnica, Barreto fala assim: Ferreira, mas sua prece hoje foi bem inspirada, hein, meu irmão? Ali não foi você sozinho, não. Não que Ferreira não tenha capacidade, claro, que ele tem. Mas você recebeu uma prece totalmente sintonizado com seu guia espiritual. Mas Ferreira pode ficar assim: sei não, acho que foi tudo meu mesmo. É tudo da minha cabeça. Foi tudo de mim. Digamos, é isso que eu quero saber. Se há uma diferença para que aquele que recebeu a intuição saiba: hoje foi do guia, hoje foi meu. Vamos ver a resposta. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, uma vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, nos círculos dos hábitos, dos nossos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Ponto. Barreto está com Ferreira nesse exemplo, conforme está no livro Desobsessão. Já é uma equipe, não é um ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Uma equipe entre 10 a 20 anos, segundo Emmanuel, no livro Mediunidade e Sintonia. Se tornar equipe em torno de 20 anos, é a média. Primeiro é só grupo. Grupo de pessoas reunido para receber espírito. Mas aquele mesmo grupo que se respeita, que estão juntos, que não divergem em coisas bobais, ou seja, não se melindram. Conceição conhece em Ferreira, porque tem 20 anos juntos, quando ele fez a prece, que é o Raul Silva do exemplo aqui, as expressões de Ferreira, os seus hábitos mentais, os seus pontos de vista, o seu modo, o seu estilo. Ele encerra com Kardec fala: você conhece o desencarnado? Capítulo Identidade dos Espíritos, pelo estilo dele de ser. Então Ferreira fala uma coisa que é muito comum. Por exemplo, minha família briga comigo. Eu sempre repito uma interjeição, quase Aí o meu sobrinho fala: meu tio, eu já sei. É porque tudo que eu falo é Não era para fazer assim? Então, se eu falo durante a prece, meus irmãos, Barreto sabe, que tem 20 anos comigo, ou com Ferreira, que esse é meu, mas o restante não é. Então, ela sabe manejar a atenção. Mas ele está falando também para quem? Para mim próprio, para Ferreira próprio.
Para que quando ela dissesse a Ferreira já se conhece, porque ele busca o autoconhecimento, aí ele vai dizer, realmente, minha irmã, eu tenho certeza que esse pensamento hoje, dessa prece, não foi meu. Eu estava sintonizado com o meu guia. Isso demanda tempo, não se deve fazer com 1 ano, 2 anos. Tem gente que entra 1 ano, sai, outro 2 anos já saiu do grupo. Quantas pessoas estavam no estudo? Eu falei com o Ferreira, não vai ficar nem uma live de zap, 8 pessoas. Ferreira, será? Digo, não fica, porque isso aqui é aprofundar o livro dos médiuns. Isso dói a cabeça, cansa os neurônios cansados que não estão acostumados a estudar. Aí dá preguiça, dá tédio, tem outros motivos também. Todos são justos, né? Não estamos fazendo crítica a ninguém. Todos os motivos de sair de um estudo é justo. Só cabe a Deus julgar cada um de nós. Mas o problema principal é eu saber manejar a atenção primeiro para mim. Quando alguém analisar, realmente, isso aí foi meu. Isso aqui afasta, sabe o que, Conceição? E outros, a crítica, o julgamento, chamado de animismo, né? Aquilo foi tão anímico seu. Por quê? Porque eu falei, ou é meu, eu não sou uma máquina como um computador. Vou usar o termo de Carmen, uma máquina orgânica. Uma alma que pensa, né? Carmen falou bem, a máquina cerebral é orgânica. A mente não, que a mente é do espírito. Kardec pergunta isso no Livro dos Médiuns. O espírito é uma alma que pensa. Ele não fala o cérebro. Então Carmen falou certo. O cérebro, sim, se assemelha ao teclado do computador. Mas a alma que fala Divaldo, tudo é notável, notável. Qualquer fala de Divaldo é notável. É dele. Aquilo é da própria alma dele. É anímico mesmo. E é natural ser anímico. Porque ele não é um teclado de computador. Mas ela vai olhar o conteúdo. Mas o conteúdo foi sublime. Você sentiu, filho? Rapaz, eu senti a energia dos espíritos pelos poros, aquele calafrio agradável que me envolveu. Aí foi tão boa a sua prece. Dá trabalho estudar mediunidade. Ser médium, não. Repito, eu posso sentar, porque minha mãe fazia assim, por exemplo, vovó fazia, e ninguém precisava estudar nada. Para que eu vou estudar? Agora, se eu quero ser um instrumento mais útil, eu preciso estudar. Mas aí depende de cada um. Querem comentar alguma coisa? Eu vou adiante. Então, já viu aqui a diferença. Todos nós podemos saber a diferença. Primeiro aquele. Isso aqui afasta, a gente vai ver um capítulo só para isso. Eu vou deixar de ser médium. Eu não sou médium não, cara. Isso tudo é da minha cabeça. Isso tudo é meu mesmo. Mas só vai pensar assim se não estudar, né? Se não se conhecer a si mesmo, estudar. É por isso que é a necessidade do estudo. Isso. Porque então, a questão da mediunidade é um processo orgânico. Viana de Carvalho mas para que você possa discipliná-lo, você precisa estudar. Estuda, Viana de Carvalho por Divaldo. E estuda-te. Ele diz. Quer ser médium? Estuda. E estuda-te. Porque senão você vai ver, é tudo da minha cabeça. Aí deixa, muita gente deixa. Que é tudo da minha cabeça. Aí encontra outros que estimulam isso. É tudo da sua cabeça, saia. A pessoa desiste. Aí ele continua. E bem-humorado comentou. Em assuntos dessa ordem, é imprescindível, o guia falando, muito cuidado no julgar. É aquilo que eu falei, né? Porque tem coisa que é de nossa cabeça mesmo. Então eu preciso manejar essa atenção para me observar. E vou também ter o contributo das pessoas que eu tenho 20 anos, 15 anos juntos. Sérgio, percebi que a sua comunicação tinha muito do seu conteúdo. Tinha muito. É porque eu não estou bem. Você praticamente expressou os seus problemas, que eu sei que você está passando, porque eu tenho 20 anos com você. Não tem amizade um com o outro? Eu sei que você está passando por dificuldades emocionais no lar, ou de sobrevivência financeira. E na comunicação dos espíritos vinha tudo só isso. Então é porque você não conseguiu sintonizar com os espíritos. Então é muito cuidado. É imprescindível, muito cuidado no julgar. Né? Muito cuidado no julgar. Porque também não está dizendo para deixar para lá sem analisar. Mas eu também não posso criticar o outro. Também. Eu sei. Mas eu tenho 21 anos. E minhas comunicações nesse dia foram todas anímicas. Eu estou passando por muitos problemas. Estou cheio de conflito na minha mente. O outro respeita.
Vamos lhe ajudar, meu irmão, vou orar por você. Vamos orar. Então é isso. Porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, uma vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante, né? E ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar. Então, é aquela. Veja que ele faz uma análise com toda a prudência, com respeito. Ele está dizendo que muitas vezes, Barreto, eu oculto o meu pensamento. Então eu posso apertar a mão de Ivan. Ô Ivan, temos 10 anos juntos nessa caminhada, né, meu irmão? Gosto tanto de você. Há 10 anos que eu tenho uma certa antipatia com o Ivan. Mas eu oculto o meu pensamento. Ivan não tem como saber. Estou 10 anos junto. Os guias sabem, os outros sabem. Mas Ivan não tem. Por quê? São os costumes pré-estabelecidos que eu recebi desde a infância. Ó, meu filho, minha mãe dizia, se você receber um presente, né, mesmo que você não goste, diga à pessoa que você adorou. Senão, né? E o senão de minha mãe era na época, né? Puxão de orelha ou um cascudo. Então, eu criança recebia short, camiseta. Qual a criança que fica feliz com isso? Quer receber brinquedo. A gente quer receber até brinquedo. Mas claro, minha mãe olhava assim, abraçava a pessoa, né? Me beijava a mão, pedia a benção. Muito obrigado. Aprendi a ocultar o meu pensamento. Minha mãe está errada? Não. Aquilo é uma questão de educação, de convivência. Imagino dizer, isso é uma porcaria. O presente que eu recebi. Eu queria receber, era um brinquedo. Imagine, criança mal educada. Não dá educação ele não, é? É isso. Então a gente aprende a ocultar, ou seja, para as modas do dia, as opiniões dos afeiçoados. Quantas vezes, hein, Ferreira? Eu já devo ter dado a opinião, Ferreira. Ferreira me conta o assunto. Aí Ferreira, filho assim, aí eu conto a coisa, Ferreira, é isso mesmo, Sérgio. Você tá certo. Será mesmo que Ferreira concorda comigo? Ou ele está ocultando a onda mental só porque ele é afeiçoado de mim? Quantas vezes Ferreira me conta algo que aconteceu na sua vida e eu digo, Ferreira, você tá certo. Ferreira, você tá certo. Será que eu tô sendo sincero com Ferreira? Mas eu sou afeiçoado dele, não quero perder o amigo. Quantas vezes no trabalho? Quantas vezes ele faz isso? Então a gente vicia o que ele está dizendo no nosso pensamento. A gente vicia. Como é que eu posso discernir o que é meu e o que é do outro? Se eu vivo nesse vício mental, com as modas do dia, com os afeiçoados, com aquilo que me acumularam. Mas se eu tiver bastante esforço, né, através da meditação, que é o autoconhecimento, do estudo que estamos fazendo, edificantes, e a partir daí discernir, eu vou saber na hora da mediunidade, ou fora dela, do centro, esse pensamento não é meu. Então a pessoa passou na frente da fila de Dalva. Dalva está lá 1 hora na fila. Ou a pessoa chegou no banco com aquele monte de embrulho. Depois que Dalva está lá na fila. Ô fulano, pague para mim. Na frente de Dalva. Dalva deu vontade de voar no pescoço. E estrangular o outro. Aí Dalva falou assim, meu Deus do céu, é discernimento. Eu já não estou mais nesse caminho, meu irmão. Me ajude, meu Deus. Não é para eu ser uma tola, né? Mas respeitar, né, a falta de educação e de civilidade dessa pessoa que está ainda nesse domínio psíquico, nesse degrau, que eu já não estou mais. Vou orar para pedir a Deus para me acalmar e orar para que ela também avance de degrau.
Dalva está discernindo. Ela pode ter recebido um bombardeio de outros pensamentos que querem prejudicar a Dalva, que ela entre em um bate-boca, enfim. Vocês aí. Mário, eu estou observando, a complexidade é muito grande. Por exemplo, a gente tem determinados hábitos, a gente tem algumas convenções sociais, né? Comportamento, vou colocar assim, um chamado verniz social, perfeito, que a gente, para ser educado, polido e elegante, muitas vezes a gente silencia quando a vontade da gente era gritar e dizer um bocado de coisa, descontroladamente. Quando está, então, essa é a nossa realidade do cotidiano, que a gente vai sufocando. Quando diante de um espírito que a gente já não sabe se aquela ideia é minha própria, se aquela ideia não é. Então, até a gente aprender que essa ideia que está aparecendo aqui não é minha, eu tenho que já estar fazendo um outro movimento para que eu possa identificar, como você falou aí, uma meditação, um trabalho de autoconhecimento, porque são duas realidades opostas que a gente Isso. Uma que a gente está encarnado e tem regras, a sociedade tem regras, e a outra que já demanda de uma outra forma. Então, para a gente é bastante complexo isso. É por isso que no capítulo 6, que ele vai trabalhar a mediogênia, que ele vai se aprofundar mais nisso, não é fácil. Mas ele está dizendo que muita gente sai, desiste nas dúvidas. Isso é meu mesmo, sou médio nada. Aí desiste. Todo mundo é médio na Terra. Agora, difere dos graus, nem todo mundo é. É o mínimo que tem um grau de Chico. Se tivesse todo mundo com grau de Chico Xavier, tinha vários, entre aspas, Chicos na Terra. A maioria é médio intuitiva, como esse aqui, do arrepio. Se aprende a fazer essa meditação, estudar, como estamos estudando, o ato de auto-se-conhecer, ele vai identificando, porque arrepio não é mediunidade, mas é a aproximação do espírito. Aí vem depois a ideia, eu estou tranquilo, vem ideia de ódio, vem ideia de lágrimas, de chorar, eu estou numa festa, começo a ter vontade de chorar. É óbvio que eu estou em contato com algum espírito sofredor no meio de uma festa. Como é que eu estou numa festa feliz com um amigo e veio ideia de choro? Veio sentimentos de choro? Então a gente, isso não é meu da minha cabeça, não é um sentimento que é meu, porque eu estou numa festa de amigos. Mas se eu não estudo isso e não me estudo a mim mesmo, eu passo batido aquilo ali. Mas aquilo não é um hábito meu. Aí a pessoa está lá, você vê hábitos como a gente vê na Terra. Eu vi na televisão hábitos de pessoa, um rapaz, um senhor usando saia. No Rio de Janeiro, vou pegar um hábito comum. Fui em 83, um major do Exército, pai de 6 filhos. Passei 10 anos sem ir e voltei para a Vila Militar, no bairro de Quintino, do meu tio. Lá. Quando o homem passou por mim, é uma vila de militares, né? Da reserva. Tá ele usando uma pulseira de couro, 2 brincos na orelha, isso em 1990. Eu falei, eu achei estranho, né? Eu digo, tio Euclides. Rapaz, quando eu falei meu tio Euclides, aqueles militares, né? Aí começou a falar mal do homem. A mulher morreu, do major, da aeronáutica, e ele assumiu a sua homossexualidade. Com 60 anos ele assumiu a homossexualidade. Pulseira de couro amarrada no tornozelo, brincos. Os filhos, a maioria, abandonaram. E ele passeando com o rapaz, indo para casa na vila, em frente a meu tio, que meu tio só faltou desencarnar. E estavam querendo fazer uma coisa para tirar o homem de lá. Porque palavras ofensivas, que eu não vou repetir aqui, que ele dizia para aquilo ali. Então, a pessoa se conhecia, né? Se casou, né? Por uma obrigação da família, porque uma imposição familiar. Então, qual o nosso estilo? Quais são os nossos hábitos? Se eu tenho o hábito de ofender as pessoas, se eu tenho o hábito sempre de levar tudo, receber um tapa e dar 2, e chega um espírito com ódio, eu não sei discernir, respondendo a carne, se aquilo é meu ou não é do outro. Porque tudo que alguém me faz, eu reajo, por isso que ele falou, ação e reação. Eu reajo no mesmo tom, chega na mediúnica um espírito agressivo. Como é que eu vou discernir isso? Se a minha conduta psíquica e do dia a dia é de alguém me ofender, eu dar o troco no mesmo tom. Eu não sei discernir. Não sei discernir. Então, qual é a proposta antes? Estudar e estudar-se.
que é a chamada de reforma íntima. Viana de Carvalho chama para que eu diminua a minha conduta, né? Eu não devo estar numa mediúnica sendo violento, sendo agressivo. Eu tenho que, quando alguém lhe der um tapa, ofereça a outra face. Não é o rosto, né? É oferecer a face do perdão, a face da prece para aquela pessoa. Mas se eu não consigo fazer isso aí, e na mediúnica se aproxima um desencarnado de grau violento, realmente aí vai ficar difícil. E quem responde sobre isso é Erasto, né? A Kardec, no Livro dos Médiuns. Se a pessoa fora do centro é do mesmo nível, ele responde a si mesmo. Será muito difícil ele discernir se aquilo era do desencarnado ou se era da sua própria natureza íntima. Então, não é nada fácil. É conhecer a si mesmo. Isso aí, questão 919, do Livro dos Espíritos. Facilitar. Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas do cotidiano. Sim, sim, acentuou o orientador. Acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo, né, que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, ou seja, um sentido. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais, aí ele fala a palavra, sintoniza, que ele vai utilizar doravante, não mais assimilação de correntes. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Tentação não é o que está fora, é aquilo que está dentro. Irradia-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis, e buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção, que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Terminou a prece. Próximo capítulo, sexta-feira, será a mediúnica prática, né? A prática o médio dando comunicação à média Eugênia. Então, ele vai ter um aprofundamento, tem um capítulo que vai se aprofundar só nessa pergunta aqui. Não vou entrar em detalhes. A mediunidade no dia a dia, que ele vai estudar no livro Mecanismos da Mediunidade. Mediunidade ignorada. Dalva já começa a compreender sobre isso. Ela já não ignora o que é mediunidade. Quando se aproxima um espírito bom ou mau, Erasto vai dizer que é o primeiro lastro da mediunidade, que é a aproximação da aura, pelo arrepio dos poros e pelas sensações que o espírito projeta. Se é um espírito sofredor, se é um espírito bom. Sofredor, mal-estar. Bom espírito, bem-estar. Bem-estar. É a primeira plataforma de identificação. Ele está dizendo, a humanidade, então, esse tipo de mediunidade, que a gente chama intuitiva, ocorre no cotidiano. E a humanidade, a maioria, passa batida, sem saber o que acontece, sem saber. Então, imagine a importância de estudar. Terminou o capítulo, né? E a gente vai fazer começar o próximo na próxima. Imagine a importância de estudar para sermos melhores instrumentos. Aqui não é a busca de a gente chegar como bambambãs do intelecto, do conhecimento espírita, para ficar humilhando as pessoas. O objetivo não é esse. O objetivo é para a gente se prevenir. Por isso que ele colocou orar e vigiai. Então, quando eu tenho aquilo que aconteceu no exemplo com Dalva, e veio a sensação de ela pular no pescoço do outro, Dalva vai fazer respirar fundo, e veio um monte de ideias. Grite mesmo com essa mulher, chame o segurança. Vai fazer. Dalva vai respirar fundo e vai fazer uma prece, faz uma leitura de uma coisa ali, pega um folheto, para sair daquela sintonia negativa.
Porque Dalva estuda, e estuda-se, vai dizer, eu já não tenho essa natureza mais. Mas isso é racionalidade, viu? Isso. Isso é racionalidade. Eu também vejo que muitas vezes eu sou muita emoção. Vou muito pela emoção. Qual é o objetivo? Controlar as emoções. Você não tem como evitar a emoção, porque a emoção é básica. Controlar. É automática, né? É fruto da evolução do espírito. Passou pelo reino mineral, vegetal e animal. Então, medo, reação de reagir ou fugir, são básicas. Raiva, enfim, é uma emoção básica. Mas qual é o papel? Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É desenvolver o sentimento. Por isso que a psicologia depois, muitos anos depois, já separa o que é emoção e o que é sentimento. Sentimento é autoconsciência, ou chamado de inteligência emocional. Há uma obra que eu tenho aqui, de 860 páginas, que explica o que é emoção e o que é sentimento. Então, Dalva veio a emoção de raiva, de indignação. A pessoa está na fila 1 hora, outro passou na frente. Mas aí veio o sentimento. Eu vou levar isso para casa? Eu vou acumular essa emoção? Não. Então, o sentimento de quê? É de autoconsciência. É chamado de inteligência emocional, porque usa a inteligência. Eu vou fazer uma prece por essa irmã que ainda não está num degrau nem de patamar de educação cívica, não sabe conviver ainda em sociedade, é tão egoísta, mas eu já fui assim. Então eu peço aos guias que ajudem ela também a dar as mãos para que ela consiga avançar. Mas também tem um fato da ignorância da pessoa, viu? Aí é. Por isso que ele está estudando. A ignorância. Por isso que o Espiritismo é para estudar. Não, da falta de educação. Eu disse a palavra errada. Quando você vê tanta brutalidade, é falta de educação. Como diz minha colega, ela dizia assim, tem gente que é tão mal educado, ela dizia que era a mãe dela que falava isso, que tem gente que é tão mal educado, que você chega a pensar que é maluco. É isso. Então, o que você falou, ele já resumiu. Foi criado assim, né? Muitas vezes. Já trouxe das suas reencarnações passadas aquela falta de educação, mas veio para se educar, aí recebeu dos pais o quê? Ó, meu filho, não venha para casa chorando se alguém lhe bater na escola. Quantas vezes eu, como porteiro, ouvi isso dos pais? Você apanhou? De quem? Eu pasmo no portão. Daquele menino? E por que não bateu nele também? Você é professora, sabe disso. Eu fui porteiro, ouvia isso no portão várias vezes. Aí pegar o menino e dar um tabefe várias vezes. O filho, nunca mais volte chorando, dizendo que apanhou do colega. Quando apanhar, bata nele também. Há meninos e meninas. Então quando ele cresce, é essa falta de educação. Ele quer levar vantagem em tudo, passa na frente, para ele é normal. Tudo aquilo para ele é normal. Serão responsabilizados ele e quem os criou. É isso mesmo. Está no livro dos Espíritos. E quem os criou também. Quem plasmou nisso mesmo. Meus amigos, vamos terminar, faltam 5 minutos, com a nossa prece, convidando todos para sexta-feira, porque sexta-feira ninguém pode se atrasar. Por quê? Porque a prática vai começar. Vamos botar assim literalmente, que a prática é ostensiva. Média Eugênia vai dar comunicação a Libório, um espírito que vampiriza a sua mulher Sara há 5 anos. 5 anos sugando as energias do que ela come, do que ela bebe, de tudo, de suas energias sexuais. É colocado para médio Libório. A gente vai estudar uns 2 a 3 capítulos só com ele, só com esse filho. Agora vamos Qual é o horário, Mário? 8 horas, sexta-feira, não muda nada. Né? A não ser que Jesus não queira. Né? Pensei que você falou terça-feira que vem. Não, sexta-feira. Certo. Estamos juntos, se Deus permitir, a internet. Deus, e a internet também. Então vamos lá, para a nossa prece. Agradecer ao Pai Celestial. Estamos mergulhados no seu pensamento. Agradecer ao Mestre Jesus. Estamos mergulhados na sua aura. Agradecer aos espíritos bons e superiores.
Sem eles, seria impossível em nos reunirmos, mesmo virtualmente, para uma atividade espírita com Jesus. Agradecer aos irmãos das matas, aos irmãos ainda que sublimaram-se, transitando pela senzala, aos irmãos da natureza. Sem eles, seria impossível, por segurança nossa, estarmos aqui reunidos. Agradecer aos irmãos enfermos como nós. Sem eles não haveria motivo de estarmos aqui, aprendendo o Evangelho de Jesus sobre a doutrina espírita, que não é só exclusivo para nós. Que adianta, Carmen, eu orar apenas por mim, orar pelos meus? Oramos por eles, nossos irmãos, pela paz dos seus corações, pelo alívio das suas aflições, por eles oramos, pois sabemos que eles são filhos de Deus. Tudo isso que eles atravessam, essas sombras, se dissiparão, se eles desejarem. Vontade, meus irmãos, em ser feliz. Felicidade com Jesus. Aprendam, se já esqueceram, daquilo que uma mãe e uma avó vos ensinaram. Orar o Pai Nosso, a oração do Ângelus, não importa qual. Orem para dissipar em torno de vós as sombras que vocês criaram, para fazer luz em vossos corações. É o que estamos aprendendo a fazer e é o que estamos com Jesus compartilhando com vós. Muita paz para todos. Muita paz. Até sexta. Até sexta. No mesmo horário. Enfim. Hoje estão no quantos? 1, 2, 3, 4, 5 comigo, 6 com Conceição. Mas estamos juntos com vários